Já parou para pensar como alguns segundos podem determinar como vai ser o resto do teu dia, da tua semana, do teu mês ou os próximos anos? Um pneu furado, um e-mail atravessado, um café que derramou, uma discussão boba no trânsito ou em casa tem o poder de mudar completamente o teu dia ou o resto da tua vida. E no geral o problema não é o fato em si, não é o acontecimento em si. É o que nós fazemos a partir disso. Qual é a nossa resposta em relação ao que aconteceu? A nossa primeira reação é como se fosse o leme de um barco. Se ela for emocional, se ela for impensada, imprudente, impulsiva, automaticamente o nosso barco vai em direção às pedras. Mas se a gente souber dominar esse primeiro impulso e essa primeira reação, a gente consegue reassumir o controle de qualquer situação. E é isso que a gente vai entender como funciona hoje e como fazer isso. Fica comigo. Sejam bem-vindos ao Refúgio, meu nome é Paulo e hoje na playlist sobre as coisas vamos falar sobre a primeira reação. O que nós fazemos a partir de algum acontecimento, de algum imprevisto que não é positivo, que não é bom e como isso impacta o resto do nosso dia, da nossa semana ou os próximos anos. Tem um neuropsiquiatra austríaco muito famoso chamado Viktor Frankl, que ele é um sobrevivente do Holocausto, escreveu inúmeros livros e ele costumava dizer o seguinte: existe um espaço invisível entre o que acontece com a gente e a nossa resposta. E nesse espaço reside o nosso poder de escolha, a nossa liberdade de escolha. E o grande problema é que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Aconteceu algum imprevisto, aconteceu alguma coisa, a pessoa reage com medo, com raiva ou desespero. E sabe quem mais reage dessa forma? Animais irracionais. Um gato, um porco, um cachorro, um macaco. Só que nós, como seres humanos, nós somos dotados de capacidade racional. A gente consegue frear esses impulsos emocionais e agir com razão. E sabe qual é o problema de reagir com raiva, com culpa ou desespero imediatamente após algum acontecimento? Isso libera cortisol e o cortisol aumenta o nosso estresse. Aumentando o nosso estresse, a nossa visão racional automaticamente fica turva. A gente para de pensar com clareza e reage simplesmente por impulso, baseado naquela emoção ruim que a gente sentiu logo após algum acontecimento. E fazendo isso, geralmente a gente comete dois erros clássicos. O primeiro deles é tentar consertar o inalterável. Imagina assim, tu saiu atrasado de casa e aí tem um baita trânsito na tua frente. Adianta reclamar do trânsito, desse ser hipotético, desse ser abstrato que é o trânsito? Não. Quer mais um exemplo? Imagina que tu precisa sair na rua agora e tu botou o pé na rua e começou a chover. Adianta ficar reclamando e xingando a chuva? Absolutamente não. O segundo erro é tomar a decisão com base no nosso cérebro emocional. É aquela decisão impulsiva no calor do momento. Imagina que alguém te mandou uma mensagem que tu não gostou e automaticamente tu pega o celular e já começa a responder com raiva. Responder mandando aquele textão que tu sabe que vai piorar as coisas 10 vezes. Se tu tivesse parado para pensar por 10 segundos, tu não tomaria aquela atitude. Imagina isso como uma linha do tempo. Imagina que aqui nós temos o ponto zero, que é o acontecimento. E aqui o ponto A, que é a nossa primeira reação em relação a esse acontecimento. Se o nosso ponto A, que é a reação ao acontecimento, for impulsivo, emocional, irracional, automaticamente a gente vai gerar um ponto B. E o ponto B vai ser a contenção de danos. A gente vai ter que apagar um incêndio que nós mesmos criamos. Ao passo que, se a tua primeira reação for consciente, for pensada, o ponto B já é a solução, já acabou. E sendo essa uma playlist de filosofia prática, eu vou dar 3 dicas, 3 passos que a gente pode fazer, que qualquer pessoa pode fazer para controlar esse primeiro impulso, essa primeira reação. Primeiro passo, a pausa dos 10 segundos. Quando algum imprevisto acontecer, quando algo ruim acontecer, para por 10 segundos. Não precisa ser mais nem menos. 10 segundos é suficiente. Respira fundo uma única vez. Não precisa mais do que isso. Esse pequeno gesto, que pode parecer insignificante, ele tira o controle da tua amígdala e devolve para o córtex pré-frontal. A tua amígdala é onde está a emoção, e o córtex pré-frontal é onde está a tua razão. E fazendo isso, tu tira aquele primeiro impulso emocional da amígdala e joga para o córtex pré-frontal, que é a razão. A segunda dica, o segundo passo é uma pergunta. Quando acontecer alguma coisa ruim, para e pergunta. Depois que tu respirar fundo, te pergunta: o que está no meu controle agora? Se a resposta for nada, aceita e segue em frente. Caso da chuva, por exemplo. Não tem como tu controlar a chuva. Aceita e segue em frente. Não foca no problema, não fica discutindo com algo que tu não pode mudar. E se a resposta for o próximo passo, foca nele. Foca na solução, nunca no problema. Porque o problema já existe e não pode ser apagado. O que tu pode controlar é o próximo passo em relação ao problema.
qual a solução que tu vai dar àquele problema. Terceira dica, terceiro passo, separar o fato da narrativa. Imagina que tu tá andando no teu carro e teu pneu fura, tá? O pneu furar é só um fato, é um acontecimento. Ele não é bom nem ruim, ele apenas é. Ele apenas aconteceu. Só que teu dia, tua semana, o momento da tua vida tá ruim. Tu tá até a tampa de problema. E quando fura o pneu, já vem aquele drama junto. Meu dia acabou. Meu dia tá horrível. Esse dia tá uma... Minha vida nada dá certo. Tudo dá errado. Tu entende como aquele simples acontecimento, aquele simples fato pode desencadear uma ramificação de dramas que tu vem carregando e aquilo se une àquele fato e torna tudo 20 vezes pior. Só que a gente pode simplesmente isolar esse fato como um simples fato, sem atrelar a ele nenhum tipo de drama, sem atrelar a ele nenhum tipo de carga emocional. Foca no fato, resolve o fato e segue em frente. Não permite que aquele drama todo tome forma, porque quando isso acontece, aí sim, o teu dia tem o potencial de ser estragado, a tua próxima semana também, teus próximos meses também. E a verdade é que a gente não tem como controlar 100% o que acontece no nosso dia, mas nós temos controle absoluto de como nós respondemos ao que acontece conosco. A tua primeira reação é o divisor de águas que vai determinar se tu vai passar o resto do teu dia apagando incêndio que tu mesmo criou, ou se tu vai focar no que realmente importa. E esses dias eu vi uma notícia sobre uma briga de trânsito que resultou numa lesão muito grave, em processo criminal, em prisão, enfim, tudo isso. E tudo começou por causa de uma buzinada. Uma buzinada, um xingamento, e com uma das pessoas descendo do carro. Imagina se ela tivesse controlado aquele impulso e não tivesse descido no carro. Tivesse só, tá, aconteceu, paciência, vida que segue. Nada disso teria acontecido, mas essa pessoa conseguiu arruinar a vida dela por muitos anos. E não só a vida dela, a vida da outra pessoa e a vida da própria família. Então tu entende como esse controle da primeira reação, esse domínio da primeira reação importa desde uma coisa banal como derramar um café, como algo muito mais grave, como esse exemplo que eu acabei de citar? E contigo, qual costuma ser a tua primeira reação quando algo ruim acontece? Tu deixa que a emoção assuma o controle e toma decisões impulsivas, ou tu consegue pensar e controlar o teu próximo passo? Deixa aqui nos comentários, e se esse vídeo fez sentido para ti, se essa reflexão foi boa, manda para alguém que tu acha que pode aproveitar esse conteúdo para melhorar a vida dela também. E tu tem alguma sugestão de vídeo que eu posso fazer? Deixa aqui nos comentários também. Se inscreve no canal, deixa o like e semeie sempre o que é bom. Got the sauce, got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, yeah, I'm country boy.